E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora, a gente vai estar vendo as últimas notícias do nosso querido Tricolor e tudo sobre o provável futuro boicote do São Paulo no Campeonato Paulista de 2025. Vou estar trazendo tudo para vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal. Menos de 800 inscritos para a meta de 20, então se inscreva aí e dê essa força para esse jovem São Paulino atingir essa meta. Vamos estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo, você sabe, eu volto e a gente vai falar muito do que isso pode ocasionar para a temporada de 2026 e muito mais sobre o nosso querido Tricolor. Crédito direto para isso, deixa a descrição, se mais informação já sabe, simbora pro vídeo. São Paulo, com informações apuradas pela nossa setorista Marina Buffon, o clube enviou ontem à noite um ofício para a Federação Paulista reclamando da arbitragem no clássico contra o Palmeiras. O Tricolor quer a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. A diretoria do time do Morumbi também estuda não priorizar o Paulistão do ano que vem, jogando com uma equipe B. Outra questão que incomodou a diretoria do São Paulo foi a declaração de ontem do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, que brincou ao dizer que o goleiro Rafael deveria ter chutado a bola para longe no lance que originou o pênalti. O dirigente respondeu por meio de nota, abre aspas, conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael e que a quem admiro e respeito muito o trabalho, fecha aspas. E aí eu pergunto, Alex Miller. Sim. Excluir o árbitro aí é uma alternativa? Você acha justo ou é exagerado? O que você acha? Eu acho um verdadeiro absurdo. Eu acho que erros de arbitragem vão acontecer todos os dias, em todos os jogos. Então, se a cada vez que um árbitro cometer um erro que defina a partida, ele tem que ser excluído do quadro, ou seja, acaba a carreira, a gente não vai ter nunca mais árbitros para apitar campeonato nenhum. Que faz parte errar. Faz parte errar. Acho que o foco do São Paulo... Calma aí. Só uma coisa. Acho que o foco do São Paulo... Ele está todo direito de reclamar. O foco do São Paulo é completamente equivocado. Acho que eles poderiam destilar todo esse ódio para cima, não do Flávio Rodrigues, mas do Rodrigo Guarizo, que era o VAR, porque em campo, 90% das pessoas que estavam dentro do estádio, assim como eu estava, na hora a sensação foi de pênalti, assim como o árbitro no campo teve a sensação de pênalti, e na televisão depois que a gente viu que não foi pênalti. O VAR que tinha que falar. Então, quem tem as imagens é o VAR. Então, se o VAR não salvou o Flávio Rodrigues, a raiva do São Paulo não tem que ser o Flávio Rodrigues, tem que ser o cara que tinha imagem para corrigir o erro. Se não chamaram o Flávio Rodrigues, ele não tem culpa. Então, primeiro, o maior equívoco do São Paulo é esse. Além de reclamar que o Veiga chutou a bandeirinha do Palmeiras, aí já extrapola pro absurdo do absurdo, né? Então, a choradeira faz parte, é bom jogar para a torcida, que fica mais calma porque viu os seus representantes urrarem em nome do clube para a federação. Tá tudo certo, daqui a um mês ninguém fala mais nisso e ano que vem o São Paulo vai jogar, vai disputar com o time normal, principal, essa coisa de boicotar campeonato, não vai jogar 44 milhões na lata do lixo, então tá tudo certo. Tá. Cara, eu tô muito com o Alex, assim, a gente tava até comentando aqui fora do ar. O Casares, ele foi cobrado pelos torcedores do São Paulo, porque o torcedor é muito isso, ele se sente indignado no sofá da casa dele. Aí ele quer ser representado de alguma maneira, né? Ele tá ali, aí o Casares deu uma entrevista ali calmo, falando baixo. Os caras ficaram malucos com o Casares, querendo que eles bravejassem. Então, você percebe que o São Paulo começou a tomar uma série de medidas depois, no dia seguinte, não ali dentro do estádio. Para mim ficou muito claro que o São Paulo está agindo para dar uma satisfação ao seu torcedor. Não, olha aqui, nós estamos brigando pelo São Paulo e tudo mais. Já tinha tido a, entre aspas, derrota de não conseguir tirar o jogo da segunda-feira para alterar para o sábado e tal, e ficou com aquela fama de, olha, não tem força nos bastidores. Então me parece muito isso, porque eu tô com o Alex nesse sentido. Reclamar de que o Veiga chutou a bandeirinha, tem cabimento, gente. Como ia falar que vai jogar com o time B no próximo Campeonato Paulista, não vai. Aliás, isso não foi só o São Paulo, o Gagliotti falou, um monte de gente já falou, e não vai, é muita grana, a torcida quer o título, também não vai acontecer. Isso é assim, isso tudo é besteira pra mim, aí eu concordo com o Alex, isso é chororô. O que não é chororô é reclamar da decisão do árbitro.
Só que não foi o árbitro, foi o VAR. A gente nem sabe se o árbitro concorda. Pode ser que se alguém um dia conseguir entrevistar o árbitro, ele vai falar, cara, depois eu vi na TV e pra mim não foi pênalti. Mas você não fez o curso lá do VAR? Não é o VAR? O VAR tem que não chamar... cumpriu os protocolos. Não cumpriu, porque ele falou, não falou também? O problema é que o árbitro pede pra ele checar. Ele checa. E ele checa baseado só no toque. Ele vai para ver se houve contato. Ele viu a imagem errada. E ele parte do princípio de que se houve o contato, segue pênalti. A decisão de campo. E ele deixa e não dá. Ele não interpretou o lance. Exato. Ele não interpretou. Não. E ele nem deu a oportunidade do árbitro interpretar. Olhar, que era olhar e falar, olha, o pé do Arboleda está fincado muito antes, depois ele recua, o Vitor Roque se projeta, força... Ninguém, o VAR não interpretou, não julgou e o árbitro também não. O erro, para mim, é 100% do VAR. Não é dividido, não, mas o juiz... Acho. Não, o erro é 100% do VAR. Eu acho que o erro é do VAR. Bom, uma confusão aquele VAR, tá louco. Transparência. Manual do VAR. Com a imagem. Culata, piorou. Porque aí... não é mais a responsabilidade do Flávio só. É a responsabilidade do Guarizo e da turma toda. Inacreditavelmente, eles ali naquela sala contra 9-0 das opiniões, é tipo STF. 9-0. Não tem... Nunca aconteceu isso. 9-0. Aí eu entro no terceiro capítulo da federação, que era o Vessone aqui ainda indo para o Conselho Técnico. Falei, ô Vessone, mas eles vão... agora já definir as datas e tal. E o ontem? O que vai acontecer com ontem? Já passou? A pressa da federação era virar a página e ir para Palmeiras e Corinthians, a final tão esperada do campeonato. Só que, até a entrevista do Reinaldo depois, você percebe uma pressa em tudo que foi feito que só complicou a situação. A pressa do Flávio em dar o pênalti antes de ele chegar perto da jogada. Uma pressa. Segunda, a pressa do VAR em avalizar o que o Flávio tinha falado antes de analisar as melhores imagens. Pressa 2. Pressa 3, divulgar os áudios do VAR assim que amanhã que o Galo cantasse às 5 da manhã para ter um aval. Pressa 4, tentar virar a página para final com o defunto ainda fresco. Existia um defunto que não tinha sido enterrado. E aí... quando o defunto não está enterrado ainda, você tem que respeitar o rito. E o Reinaldo Carneiro de Basso, experiente, ele não soube respeitar o rito. E quando ele vai bonitão para a entrevista, aí, meu filho, para a entrevista, primeiro, vamos brigar com a CBF, bom senso. Quando cai, alguém ia perguntar, meu velho, e o que aconteceu ontem? Aí ferrou. Aí ele mostrou, porque a federação, ela ficou possessa com o que aconteceu. Porque manchou o campeonato dela, é isso que está falando. O jogo do... acabou a gincana ideal, os 4 grandes, está manchada, está melada. Vocês viram o que o Reinaldo falou? A gente não queria isso. A gente não quer que o árbitro decide. A gente não queria não sei o que lá. Ele fala, o investimento que a gente faz não é para essa coisa. Ele fala, eu rezo todo dia para não aparecer um lance assim, ele fala. Pois reza todo dia, então exatamente. Ele tinha mudado a comissão de arbitragem, o cara não aparece, o Lustô. Ele não aparece. Esse argentino bendito, ele não aparece desde o ano passado. É ele quem comanda. Ele quem teria dito, a decisão do campo é soberana e tal, o VAR. E aí o Reinaldo vai dar a entrevista e é claro que é difícil para o presidente da federação falar, olha, existiu erro, o VAR errou também e esses caras estão punidos, estão afastados para reciclagem. Essa era uma opção. Agora, ele ia, ao mesmo tempo, talvez ele atingisse indiretamente o Palmeiras, como o Massa está falando, porque acabou beneficiando o Palmeiras, que não tem nada a ver com a história. Então, acho que talvez ele tenha... eu vou ficar no meio termo. Aí ele fica, olha, eu achei na hora que foi, depois eu vi na televisão, não foi. Aí depois eu fiquei lá... O Rafael podia tal. Ser melhor? Não, aí ferrou. Aí quando ele vai citar o Rafael, aí ele cria um problema. Maior ainda. Então ele vai se auto-sabotando. Quando ele cita o Rafael, devia ter chutado a bola para frente, ironicamente... o morto ainda está fresco. E aí, pior, para acabar tudo, é a última coisa, ele solta no Stories da Federação Paulista um pedido de desculpas para o Rafael, dizendo, eu liguei para o Rafael. Mentira. Mentira. Mentira, Reinaldo. Quem ligou para o Reinaldo foi o Rafael. O Rafael pediu o telefone do Reinaldo para a assessoria de comunicação do São Paulo para ligar e pedir explicações. Quando ele mente,
com o post. Essa é uma mentira. O São Paulo, que ia fazer um ofício X, passa a fazer um ofício Y na noite. Muda o tom. Muda o tom. O São Paulo esperou o Reinaldo, o defunto ainda fresco, né, Brunão? Defunto fresco ali, cheirando. O São Paulo esperou o Reinaldo tomar alguma providência e, além de não ter tomado providência, ele soltou essa ironia. E aí o São Paulo decidiu. Pode ser balela, pode ser não sei o que lá, mas era o mínimo que o São Paulo poderia fazer, ainda com o defunto descansando ali. Então o São Paulo pede a exclusão. Eu acho que o São Paulo, o ofício, tem um grande erro. O São Paulo deveria pedir a exclusão do Lustô, que é o responsável pelo Flávio. A destituição do presidente. Porque o que aconteceu não foi um erro qualquer, não foi mais um erro. Foi um erro numa partida desse, talvez um dos maiores erros da era VAR. Porque foi um erro que foi referendado pelo VAR numa partida decisiva em jogo único e que deu 9-0 no STF. Deu essa repercussão. Aí, se o São Paulo não levar em frente, como o Massini falou, quero ver ter peito de deixar essa nota em pé. E deveria ter peito. Porque o que foi feito com o São Paulo nos 2 últimos anos, com essa comissão de arbitragem, porque o São Paulo parece ter sido punido o tempo todo por ter ido fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, no campeonato todo. Então, ou o São Paulo se posicionava de alguma coisa antes que o morto fosse enterrado, ou acaba. E é legal pra caramba os 44 milhões, não sei quanto. Agora, sem o São Paulo, não tem campeonato. Sem o Palmeiras, não tem campeonato. Sem o Corinthians, não tem campeonato. E é isso. Eu acho que o Corinthians, os Palmeiras, os Santos devem estar esperando que o São Paulo leve em consideração esse negócio, bata no peito e fala, eu vou jogar com o Sub-20 as primeiras 5 rodadas, porque os outros querem fazer a mesma coisa. E a federação, aí nós vamos entrar no Ronaldo Fenômeno. A federação no futebol brasileiro, a Federação de São Paulo é a mais rica, ela se supõe mais forte do que os clubes. Ela não é. No Rio, aos poucos, com menos dinheiro, os caras foram pulando fora, certo? O Botafogo não joga mais o estadual, ele põe lá uma camisa para jogar. O Flamengo, o Vasco e o Fluminense entram na 5ª rodada. Pode ser que seja essa a decisão, que pode beneficiar os outros. Agora, o que a federação fez, ou não fez da semifinal para a final, vai custar caro. O campeonato está manchado, está todo mundo preocupado, sobretudo o Palmeiras com o próximo jogo. Qualquer que seja a final, qualquer santo que vai apitar a final, como assim falou, o cara vai estar com 1000 coisas na cabeça, milhões de coisas na cabeça. Eu espero, sugestão que seja colocado não a Edna, uma sacanagem monstra colocar a Edna na Allianz Parque, coloque lá o Klaus, que é o mais experiente, que está apitando o Cerro Porteño. O Klaus vai ter uma experiência importante, ele está lá no Paraguai para apitar o Cerro Porteño depois da questão do racismo. O Klaus vai passar por uma coisa lá no Paraguai, ninguém está sabendo disso. Você sabe que os caras seguem juiz, onde o cara está? O Klaus está apitando a classificação do Cerro Porteño para Libertadores depois da situação da Leila com o Cerro Porteño e com a Conmebol. Não é simples a vida do Klaus. Agora, a experiência de passar por essas situações indica que num jogo desses, que é quase um abatedouro, ele seja o mais preparado para apitar, né? Volte lá do Paraguai, ouça bastante coisa lá no Paraguai e volte aqui para apitar. Não é fácil ser árbitro, até porque ninguém colabora. Agora, o Flávio, que era o segundo, acabou a carreira dele, mas por decisão dele. Dupla decisão. Acabou a carreira dele no estado de São Paulo. Não é pelo ofício do São Paulo, acabou a carreira dele. Ele já tinha sido afastado no Vasco e Grêmio, ele já tinha sido afastado no Vitória e Fluminense. Ele foi um dos primeiros, lembra aquele negócio da decisão que os caras tinham que falar no Brasileirão? Ele foi lá no Vasco e Grêmio São Januário, totalmente, tudo errado. E no Vitória e Fluminense era ele e o Guarizo. Eles foram afastados. Eles juntos fazem a mesma coisa.
Né? O Guarizo não salva ele. O Guarizo podia ter salvado ele. O Guarizo, para mim, ferra mais ele podia ter salvado. Sim. A tentativa de referendar o lance, e com uma equipe gigantesca, 17, sem entender que aquilo é uma simulação, matou o cara. Acabou com a carreira do cara. E assim, às vezes acaba a carreira do Choca, do jogador, do Guinei, do cara que... Agora o árbitro também tem a carreira acabada por decisões equivocadas. E a carreira do Flávio acabou. Não acho que acabou, acho que vai voltar a apitar. Eu também acho que... Jogo grande em São Paulo? Não, nunca mais. São Paulo é mais nunca difícil. mais. Isso é mais difícil. Nunca mais. A gente vai ouvir o que o Reinaldo Carneiro Bastos falou, que suscitou tudo isso que o Arnaldo acabou de falar. Só antes vou lembrar uma coisa interessante, que eu vi hoje no Instagram do nosso companheiro, da Jovem Pan, Pois é, meus amigos, após aí toda essa polêmica e as falas do presidente da Federação Paulista e tudo mais, o São Paulo estuda boicotar o Campeonato Paulista de 2026. E como o São Paulo faria isso? Colocando o Sub-20 para jogar. No atual jeito que é formado os contratos do Campeonato Paulista atualmente, você não pode fazer isso, a não ser que você tenha uma autorização do presidente da Federação Paulista, como o São Paulo fez essa temporada para a primeira rodada do Campeonato Paulista. Ao contrário de clubes como Botafogo, o próprio Flamengo, Atlético Paranaense, que eles literalmente colocam a molecada para jogar, pelo menos nas primeiras rodadas, 5, 6 rodadas do Campeonato Carioca e no caso do Atlético Paranaense, todo o Campeonato Estadual, enquanto o time principal faz a pré-temporada. Aqui em São Paulo isso não ocorre. E aí você pode me perguntar, mas em que isso iria prejudicar a Federação Paulista? E é simples, dinheiro. Vocês acham que se o São Paulo anunciar que as primeiras 5 rodadas o São Paulo irá atuar com o time sub-20 e só vai colocar o time principal a partir da 5ª rodada? Vocês acham que se o São Paulo anunciasse isso, quem compra os direitos de transmissão da Federação Paulista dos 5 primeiros jogos do Campeonato Paulista vai querer pagar um valor cheio? Pô, no ano que vem eu não vou ver o Lucas, não vou ver o Oscar, não vou ver o Caleri, não vou ver a molecada, eu vou pagar cheio para transmitir um jogo da Copinha? São Paulo Sub-20 contra Inter de Limeira. Quem é que vai querer assistir isso? Quem é que vai querer anunciar no intervalo disso? Isso é a forma que o São Paulo está tentando tomar para retribuir os erros que ocorreram não só nesse Campeonato Paulista, mas também no Campeonato Paulista do ano passado. Isso cutucaria na ferida da Federação Paulista e também seria uma boa para o nosso querido São Paulo, por um lado. Por quê? O São Paulo teria mais o tempo, aí você pode colocar 5 rodadas, você pode colocar aí no mínimo 4 semanas, 5 semanas a mais de pré-temporada para o São Paulo, para o time treinar, para o time se preparar fisicamente, para o time não ir definhando e se destruindo durante a temporada aniquiladora do campeonato do futebol brasileiro, né? Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que o Campeonato Paulista é o campeonato mais difícil do Brasil, o campeonato estadual. Isso dificulta um pouco essa estratégia, por quê? Se você largar mal no Campeonato Paulista, dependendo do grupo que você cai, talvez você não se classifique, talvez você brigue para cair. Brigar para cair é difícil, porque acho que se as coisas começarem a degringolar, São Paulo vai colocar a cavalaria. Mas é uma decisão difícil de se tomar. Talvez o São Paulo pode iniciar isso com 3 jogos. Nos 3 primeiros jogos, quem vai jogar é a molecada da base. Para dar uma testada, sabe? Os moleques estão saindo bem, estão conseguindo ganhar, estão conseguindo manter uma pontuação razoável. Prorroga por mais 2. Mais 2 rodadas a molecada da base aí. E aí depois da 5ª rodada, entra com a cavalaria máxima. Isso provavelmente iria acarretar que o São Paulo não iria conseguir a principal liderança geral do Campeonato Paulista. Mas seria sim uma forma de protestar ou de cutucar a Federação Paulista de forma, vamos dizer assim,
institucional, de forma educada, né? Porque o Júlio Casares, ao contrário da Leila, ao contrário do Augusto Melo, não é um cara do embate, não é o cara de dar tapa na mesa, de falar um monte de coisas. Ele é um cara mais politicamente correto. Então, isso seria uma forma Júlio Casares de protestar ou de cutucar a Federação Paulista. Seria uma boa. Você daria mais tempo de treinamento para a equipe principal e você começaria a agir nos bastidores. Todo mundo fala que os bastidores do São Paulo é uma coisa horrível e assim, dá até saudades, né, do Juvenal. Tem muita gente que não gosta do Juvenal Juvencio, mas a gente não pode negar que a época vitoriosa do São Paulo foi nas mãos do Juvenal Juvencio, e esse tipo de coisa não acontecia na época do Juvenal. Nunca. O São Paulo vai mudar o horário do jogo do São Paulo um dia antes. O São Paulo, em vez de jogar no sábado ou no domingo, vai jogar na segunda porque o campinho do amiguinho não pode. Não aconteceria. Você acha que isso aconteceria com Dorival? Ou se fosse o Muricy Ramalho fosse presidente de São Paulo, você acha que isso aconteceria? Cara, então, obviamente que não. Júlio Casares, que tenta ser esse cara mais político, mais gestor, um pacifista, acaba deixando, de certa forma, o São Paulo sendo usado de qualquer maneira. Não só na Federação Paulista, como na CBF. Infelizmente, essa é uma das críticas ao Casares. O Casares tem bons acertos, mas eu acho que bastidores é um dos principais erros do Casares, ou pontos fracos do Casares, é sim os bastidores do futebol e algumas contratações aí, no mínimo, duvidosas. Mas também não dá pra falar que a trajetória do Casares é completamente horrível. O Casares trouxe o título paulista, o Casares trouxe o título da Copa do Brasil, o Casares trouxe o Lucas de volta, o Casares colocou o São Paulo nesse FIDIC, que apesar das dificuldades, é o que vai fazer o São Paulo em 2030 voltar a ser um time realmente competitivo monetariamente falando. Ele tenta. O Casares, com certeza, dos últimos presidentes do São Paulo, o Casares é o melhor. Você pode não concordar com tudo que o Casares faz, assim como eu não concordo. Mas dos últimos presidentes do São Paulo, o Leco e o Aidar, o Casares ele tá anos-luz na frente desses dois, que destruíram São Paulo, fizeram uma dívida monstruosa. O Casares, em algum ponto, conseguiu reduzir a dívida, depois na campanha da Copa do Brasil acabou elevando a dívida novamente, mas entre erros e acertos, o Casares dos últimos presidentes é o melhor, mas nessa questão de bastidor, o Casares é simplesmente ridículo a maneira de atuação do Casares. Eu quero que você deixe a sua opinião. Acha que é uma boa? O que você acha do São Paulo dar uma poupada, dar uma boicotada no Campeonato Paulista de 2026? Quero saber muito a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!